Sabe quem é que se deu muito mal hoje, mas muito mal mesmo? Não foi Ciro Nogueira, nem o primo do Vorcaro, não. Foi o malandrão, mafioso, achou que ia passar a perna em todo mundo, ia dar uma de esperto, ia dar uma superficial delação e poderia ter todos os benefícios dela? Ele mesmo, o nosso querido Daniel Vorcaro. Lembre-se, Daniel Vorcaro estava, ou está nesse momento, num quarto lá na Polícia Federal, com ar-condicionado, todo climatizado, com frigobar, porque ele falou que faria uma delação. Então, para fazer essa delação, ele pediu algumas condições, dentre elas é que ele não ficasse na Papuda, que ele ficasse ali, naquele quarto, no mesmo quarto que o Bolsonaro estava. 1000 vezes mais confortável que uma cela de prisão na Papuda. E esse benefício foi concedido a ele porque ele disse que delataria tudo, que daria provas, evidências, que falaria toda a verdade sobre o esquema de corrupção que ele coordenou, sobre a maior fraude bancária da história do Brasil. Só que ele subestimou André Mendonça. Ele entregou uma delação superficial, não explicou o que foi que o Alexandre de Moraes ficou de bloquear, não explicou os voos do jatinho do Alexandre de Moraes, não explicou por que ele passou dinheiro para a empresa do Dias Toffoli, não explicou boa parte do que aconteceu. Sabe o que foi a resposta do André Mendonça para o nosso querido amigo Vorcaro? PF pede para Vorcaro voltar à Papuda por falta de empenho em delação. O cara se deu mal. Solicitação foi feita ao ministro André Mendonça, que ainda avalia destino do banqueiro. A Polícia Federal pediu ao STF que o banqueiro Daniel Vorcaro, banqueiro não, vamos falar mafioso, cara, mafioso Daniel Vorcaro volte ao complexo penitenciário da Papuda. O pedido foi feito na última semana diante da demora para a defesa do banqueiro apresentar a proposta de delação premiada, entregue formalmente na terça-feira, após quase 2 meses de espera. Investigadores afirmaram ao SBT News, sob reserva, que vão manter o pedido ao Supremo mesmo após a entrega da delação. Eles avaliam que a proposta apresentada por Vorcaro está aquém das informações já colhidas pela Polícia Federal e mostra a falta de empenho do possível colaborador. Então vamos lá. Vorcaro já sabia desse pedido. Ele sabia que se a delação dele não fosse uma delação extensiva, que abrangesse todo o esquema, todos os nomes, que respondessem todas as perguntas que o povo brasileiro tem, ele iria voltar para a Papuda. E o que ele fez? Ele dobrou a aposta. Ele fez uma delação superficial, fraca, quase que ofendendo a inteligência da Polícia Federal e do André Mendonça. Qual é o resultado disso? André Mendonça agora pode, numa canetada, devolver o Vorcaro para a Papuda. Esse é o desespero do Vorcaro. O grande desespero do Vorcaro e da defesa dele é justamente que ele vá para a Papuda. Então, André Mendonça mande o cara de volta para a Papuda para ver se agora ele entende que a situação é séria, que não tem como ele sair dessa sem ele falar exatamente o que o Moraes ficou de bloquear, quais eram as mensagens de visualização única, porque ele mandou dinheiro para a empresa do Dias Toffoli, por que ministros do STF viajavam em aviões dele, que somando dava mais de R$1 milhão se fosse pago como táxi aéreo. O que era aquele contrato com a Viviane Barsi? O que o Moraes foi fazer na casa dele, lá em Trancoso? O que o Moraes ficou de falar com o presidente do Banco Central? São informações que a gente precisa ter. Não tem como a delação dele ser aceita sem essas informações. Volte para a Papuda. Eu garanto, Vorcaro é um cara que ele está acostumado com o bom e o melhor. Sim, gente, vamos falar a verdade. O cara que paga R$600 mil numa degustação de uísque, ele não vai dar conta de ficar numa cela da Papuda por muito tempo. E talvez é isso que ele precise, entender a gravidade da situação. Ele vai passar o resto da vida nesse lugar se ele não falar exatamente tudo que o André Mendonça, que a PF pedir. Porque as pessoas, a PF e o André Mendonça já têm informações. Tem os celulares, que já quebraram o sigilo de celulares. Então não adianta ele achar que vai esconder alguma coisa. Então achando é bom. Vorcaro, abre a boca, irmão. Fala tudo, que talvez assim, daqui 1 ano, 2, 3 anos, você volta para sua casa.